Olá, meus amigos do canal Na Estrada com Maria, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 2 de novembro de 2023, a igreja celebra o dia de finados. É uma data na qual a gente coloca em oração a vida eterna desses irmãos que já partiram. Para quem crê, a morte física não é um fim. Após a morte física, existem duas possibilidades: a morte eterna ou a vida eterna. O que vai determinar ou uma ou outra é a maneira de como vivemos, né? De como escolhemos as coisas da nossa vida. Se vivemos uma vida em Deus ou separados de Deus. Sabemos que o luto é muito doloroso e ele pode variar de pessoa para pessoa, né? A maneira em que reagimos à morte é através do luto. Ele é bíblico e deve ser respeitado. É nesse período que paramos para refletir sobre a vida e a morte, sobre aquilo que realmente importa para nós. O que é que vale a pena para a nossa vida? O que é que Deus quer de nós durante a nossa trajetória neste mundo? E o que diz a Bíblia a respeito da morte? O que diz a Bíblia a respeito do luto em especial? Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz que é melhor você ir a uma casa de uma pessoa onde há luto do que uma casa onde há festa. Porque a palavra de Deus nos diz isso? É porque é no período do luto que paramos para refletir o valor da vida, a importância que damos à vida eterna, né? Ao que trazemos de concreto para a nossa caminhada. O que vai balizar a nossa eternidade é o que nós fazemos aqui na Terra enquanto pessoas, né? Por isso que devemos mover o luto pela saudade e não pelo desespero ou pela raiva, pela ira, porque aquele ente querido não está mais entre nós. Não existe um tempo determinado na Bíblia para que a gente viva o luto, né? Agora, se a pessoa ela não consegue sair daquele período de luto e esse tempo extenso em que ela vive só presa naquela situação que a deixa deprimida, que deixa angustiada, que mexe com a sua saúde mental, ela precisa de ajuda. Se você está no luto, chore. Chore o tanto necessário para que você possa desabafar o seu coração. Não se deixe levar pelas pessoas que mandam você se calar, porque é no choro que você liberta as suas angústias, as suas tristezas, e você deve chorar. Porém, você tem que observar que se você sozinho não consegue se libertar do luto, você precisa procurar ajuda. Ajuda na igreja, ajuda de um psicólogo, de um amigo. Nesse momento é importantíssimo a gente se apegar com Deus, com o Espírito Santo, deixar que Ele ilumine a nossa mente, que Deus acalante o nosso coração. E Jesus disse lá em Mateus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E é nessa misericórdia que a gente entrega as nossas dores, as nossas angústias, mas é em Cristo que será possível atravessar toda essa dor, toda essa angústia, tendo Ele como alvo, né? Tendo a sua promessa. Qual é a promessa de Cristo no seu Evangelho? Que nós somos herdeiros da vida eterna. E para sermos herdeiros da vida eterna, precisamos viver o amor e os ensinamentos de Jesus, conforme Ele veio nos ensinar. Devemos viver longe do pecado, porque, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte.
Não a morte, simplesmente a morte física, mas é a morte espiritual. É viver longe da graça de Deus. Nos tempos atuais, cada vez mais, nós somos proibidos, né, de manifestar esse sentimento da morte, de falar sobre a morte. Geralmente, quando alguém morre, e as pessoas vão falar para uma criança, diz, ah, virou estrelinha. A estrela morre, viu, meu irmão? E a alma não, a alma é eterna. É melhor a gente orientar as nossas crianças de forma mais consistente, explicando a ela que tudo na vida nasce, cresce e morre, como a plantinha, como as pessoas não são diferentes. Então, existe esse meio, esse mecanismo de você, aos poucos, ir trazendo para a vida desta criança a informação que existe a morte, que ela um dia pode acontecer, não é? Eu tenho o exemplo de um primo nosso, ele tinha mais ou menos 4 a 5 anos, quando o avô dele morreu. Aí todos os adultos da família, os filhos, os netos, estavam ali chorando bastante. E ele chegou no meio de todo mundo e falou assim, eu não entendo por que tanto choro, por que tudo isso, se ele foi ter com Deus. Ou seja, as crianças elas têm consciência da vida e da morte. Nós é que queremos a todo custo mantê-las distante desse assunto. E é um erro nosso, porque elas vão sofrer mais ainda quando adultos por não entender o que realmente acontece com a vida e com a morte. Hoje na nossa sociedade há uma imposição da felicidade eterna, né? Que permeia, negando a presença do sofrimento e reprimindo, né, as pessoas que demonstram seus sentimentos de saudade, de pesar pela morte. Mesmo você querendo dizer que você está ali sofrendo, que está doendo, aquela pessoa ela quer a todo custo que você mostre um sentimento que você não está conseguindo viver. Não aprendemos em escolas, em faculdades, sobre a morte, sobre como lidar com esse momento, com essa dor, né? E as pessoas estão banalizando a dor do outro. Recentemente eu recebi um vídeo de um professor que havia perdido o seu pai. E ele enfatizou a frieza com que as pessoas ao seu redor tratavam daquele assunto. Muitos não lhe dirigiram nenhum sentimento de pesar, nem muito menos uma palavra de conforto, nem procuraram saber alguma coisa naquele momento se ele estava precisando. E eu confesso a você, meu irmão, minha irmã, nesse vídeo eu me senti representada pelas palavras desse professor. Diante da frieza das pessoas, pessoas que conviveram comigo, que conviveram recentemente, minha mãe faleceu em janeiro desse ano, e existem pessoas que conviveram conosco, né, que sabem da morte de minha mãe, e que hoje com tanta modernidade de um celular, que você pode mandar uma mensagem instantânea pelo WhatsApp, essas pessoas elas nunca se manifestaram em dizer assim, olha, meus pêsames, meus sentimentos, estamos aqui. Se você precisar desabafar, conversar, precisar de alguma ajuda, não é só ajuda financeira que a gente precisa no momento da morte. É de uma palavra, de um ombro amigo. Algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar a dor do luto. Uma delas é você não ignorar que está de luto, para satisfazer a ninguém. Você precisa passar por esse momento de luto, é natural para todos, mas não quer dizer que você precisa estar sozinho. Busque ajuda, procure pessoas que possam estar lhe apoiando. Existe esse tempo de luto. O luto é algo que você vai vivendo e vai se acostumando com aquela saudade que é eterna, assim como a morte é eterna, a saudade de um ente querido é eterna também. E aos poucos procura voltar à sua rotina,
Se você não conseguir fazer nada disso, eu aconselho você a procurar uma ajuda profissional. Hoje tem uma gama de profissionais que trabalham o luto, né? Eles têm a capacidade psicológica de estar nos orientando, de estar nos ajudando. Procure a igreja. Nós temos membros na Igreja Católica existem pastorais que dão esse acolhimento às pessoas que passam por esse momento. Encerrando esse vídeo, eu quero agradecer a você que ficou conosco até o final, né? Peço que deixe seu joinha para ajudar e fortalecer o canal, para divulgarmos esse amor de Deus pelas pessoas. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, eu lhe convido a se inscrever. Esse canal ele também é um projeto social que tem o mesmo nome, Na Estrada com Maria. Divulgue, de repente você conhece alguém que está passando por esse momento de luto e não consegue estar sozinho. Que o Senhor nos derrame sua graça e a sua paz e que tenhamos a alegria de um dia podermos contemplar a vossa face. Paz de Cristo.